às vezes a gente recebe algumas demandas aqui de clientes que elas já chegam um pouco formatadas e com uma cara específica do que o cliente imagina que é a solução para as questões que ele enfrenta no dia a dia, né? Então, muitas vezes o cliente chega e fala, olha, eu quero um programa de liderança porque eu preciso desenvolver os meus líderes para lidar com um tal desafio ou para atuar de uma forma diferente do que eles atuam hoje. Muito bem, aqui na Flow a gente não faz nada sem investigar e sem se aprofundar naquilo que os clientes trazem inicialmente. E aí muitas vezes nesse processo da gente começar a se aprofundar, ou às vezes até ao longo de um programa de liderança, a gente vai se deparando com questões que conversam mais com uma base de estrutura da cultura organizacional dessa empresa do que com a capacidade do líder de executar a sua função. Eu vivi muito isso numa empresa em que a gente trabalhou todo um grupo de liderança para construir um estilo de atuação mais transparente, com tomadas de decisões compartilhadas, e a todo momento vinha o questionamento, poxa, você está dizendo para a gente atuar assim, mas não é assim que as coisas funcionam aqui na empresa. As outras pessoas que não fazem parte desse programa que a gente está não vão entender isso que você está trazendo. E aí eu queria conversar um pouco sobre como é que a gente começa a resolver essas questões. Quando a gente esbarra num ponto de cultura que ele está mais trazendo prejuízo para o negócio do que impulsionando esse negócio, a gente está falando de um ponto que precisa ser trabalhado e modificado. Mas para isso, a gente precisa primeiro entender exatamente que ponto é esse, qual que é a raiz dessa questão, onde está a essência dessa cultura. E aí, como que a gente faz isso aqui na Flow? Tá? Para a gente, uma ferramenta muito útil para investigar a cultura tem sido levantar histórias. Quais que são as histórias que as pessoas vivem dentro dessa organização? Desde o fundador, quando ele é presente, ou dos principais executivos, até as equipes de base, incluindo clientes muitas vezes. A gente levanta uma série de histórias que são vividas e contadas ali dentro e a partir desses relatos a gente consegue analisar quais são os elementos essenciais que estão presentes ali no dia a dia. Por que a gente usa história e não uma entrevista dirigida, por exemplo? Porque quando eu pergunto para a pessoa como é essa empresa em que você está, ela vai me trazer um discurso que já está um pouco trabalhado, né? Que já vem um pouco ali no endomarketing, que ela já recebeu de alguma forma. Quando eu peço para ela me contar uma história, aí eu trago elementos mais brutos e aí eu consigo entender melhor onde é que as coisas estão. Feito isso, a gente ganha mais consciência para entender o que está rolando nessa cultura, que faz sentido a gente manter e o que a gente quer mudar. E aí, com base no que a gente quer mudar, a gente desenha uma cultura ideal, aquela que a gente deseja ter. E é aí que começa todo um processo muito trabalhoso da gente começar a implementar uma mudança cultural ali, que não pode ser só com base em comunicação. Comunicação é muito importante aqui, porque um dos elementos para a gente fazer mudança de cultura é clareza. Mas a gente precisa passar disso e começar a trazer esses elementos de cultura para a forma como a empresa toma decisões, para a forma como os processos de trabalho estão organizados e para a forma como eu deixo claro o que eu passo a valorizar aqui nessa empresa ou não. Então, se eu não mudo a avaliação de desempenho dessa empresa, se eu não mudo a forma como essa empresa faz gestão de metas, se eu não mudo, às vezes, até o processo de requisição de táxi, a gente não vai ter uma cultura que vai ficar impregnada ali. Porque muito mais forte do que o cartaz na parede é o processo. As pessoas vão seguir o que o processo informa, não o que o endomarketing mandou no e-mail. A gente tem uma cultura que é a escrita, que é aquela formalizada, mas a gente tem uma cultura que é a real, ou seja, o que acontece no dia a dia. Tá? Um jeito que a gente pega muito isso quando a gente tinha um trabalho presencial mais forte, é quando a gente vê um colaborador fazendo o processo de integração e aí quando ele chega para trabalhar no dia a dia da equipe, algum colega chama para o cafezinho e fala, deixa eu te contar como é que as coisas acontecem aqui. Esse deixa eu te contar como é que as coisas acontecem aqui é o que a gente chama de cultura real, aquilo que efetivamente é vivido. Tá? Eu já passei por uma empresa que tinha um valor lindo, que era o alegria, que estava estampado na parede. Mas a brincadeira que ocorria no corredor era que a alegria tem, mas acabou, porque ela não era efetivamente um valor vivido no dia a dia da empresa. Então, esse processo de investigação, ele cabe quando eu quero começar um desenho de cultura ou quando eu quero entender se aquilo que eu imagino que seja a minha cultura é o que é mesmo.
né, para a gente conseguir traçar esses gaps que a gente tem entre o que a gente deseja e o que a gente tem. Acho que para qualquer programa de desenvolvimento ser eficaz, ele precisa se atentar à cultura da empresa, porque não é sempre que a gente vai conseguir atrelar a um programa de liderança um processo de redesenho de cultura. A gente tem, às vezes, estruturas que são muito complexas, multinacionais, em que tudo isso vai descendo de uma forma muito robusta de uma estrutura organizacional gigante. Mas se a gente não olha para a cultura e não leva ela em conta, até para entender o que a gente vai ter de barreira dentro desse programa, a gente começa a ter uma conversa que é muito dissonante da realidade. Então, voltando no exemplo ali do começo, esse grupo de liderança, por exemplo, não era uma empresa em que a gente tinha a possibilidade de, naquele momento, fazer um processo de cultura. Então, todo o nosso trabalho ali era como é que vocês vão navegar de uma forma diferente numa cultura que atua de outra forma, né? E aí a gente foi traçando estratégias para que esse grupo pudesse se posicionar ali de uma outra maneira. O que a gente teve de saída muito legal ali é que um dos principais executivos que estava envolvido hoje, ao final desse projeto, acabou assumindo uma frente ali muito importante de rever todo o processo de governança da empresa. Então, esse processo ganhou escala, porque daí a gente começa a fazer mudanças de processos que endereçam cultura. Então, para a gente concluir, né, enquanto RH, vale muito a pena você se perguntar, este problema que eu estou percebendo aqui, ele é específico desse público? Ele é, de fato, só uma questão da gente preparar essa galera aqui para trabalhar de uma determinada forma? Ou eu estou informando valores, essências e formas de trabalho que, no fim das contas, me trazem um resultado que eu não quero mais? A gente pode ajudar vocês com essa discussão, inclusive, mas é importante a gente manter isso no radar, enquanto RH. Será que eu estou olhando todo ou eu estou olhando apenas um sintoma?